Pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou o Claudio Machado, vocês já me conhecem e nós estamos de volta mais uma vez com o nosso canal Preparando-se para a EBD. O Preparando-se para a EBD ele tem auxiliado e influenciado vários irmãos, especialmente os obreiros e professores da escola dominical, que se preocupam em trazer um assunto de qualidade, um ensino de qualidade para os irmãos do domingo. E eu parabenizo por isso, porque os irmãos estão diante da noiva do Cordeiro. É necessário que realmente entreguem um serviço de qualidade. E o Preparando-se para a EBD hoje vai comentar a revista da CPAD, a revista dos adultos, que está tratando sobre a doutrina do Espírito Santo. Olha que interessante, nós fizemos há poucos dias uma live tratando sobre a doutrina do Espírito Santo, quando tratando de teologia sistemática. E a revista veio justamente nesse sentido, as lições bíblicas. O tema do trimestre das lições bíblicas é o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então perceba, você que é professor, que logo na parte final já está a linha do trimestre, né? O verdadeiro pentecostalismo, e lá está, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Você pode ler a atualidade da atuação do Espírito Santo, ponto. Então, pentecostalismo, já explicando esta linha geral, ele trata de uma ação, ele trata de é como se fosse um gerúndio, é o Espírito Santo não somente na teoria, mas também na prática, Nesta questão do Espírito Santo na prática, tem vários livros, eu na live que fiz sobre a doutrina do Espírito Santo citei o Benihim. Existem outros livros, livro do próprio IBAD, que é um dos cursos que eu sou professor de teologia, da ETAD também, que trata da doutrina do Espírito Santo, mas me chamou a atenção este livro aqui, ó, Dicionário do Movimento Pentecostal, porque uma vez que a lição trata de pentecostalismo, ô Marlúcia Ferreira, tudo bem? Como é que você está? Seja bem-vinda. Como ele trata do pentecostalismo, Júlio Leal, tudo bem, Júlio? Como ele trata do pentecostalismo, ele vai tratar da atuação daqueles irmãos que atuaram e hoje fundou a Assembleia de Deus desde 1911, que é justamente a revista de onde está se comentando esta aula hoje. Então, eu indico para você esse livro de Isael de Araújo, Dicionário do Movimento Pentecostal. Lá você vai ver as primeiras pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo, que foi a irmã Celina de Albuquerque. Você vai ter a explicação por que tem o ciclo de oração. Por que a igreja tem o ciclo de oração? Será que você tem curiosidade de saber? O ciclo de oração está no âmbito do pentecostalismo, o batismo com o Espírito Santo está no âmbito do pentecostalismo. Você vai ter parte da história de Gunnar Wingren e de Daniel Berg, quando eles estavam, principalmente Daniel Berg, nas matas lá do Pará, e o Espírito Santo falou com ele coisa que estava acontecendo na cidade, e assim por diante. Então, e olha que não tinha WhatsApp, viu? Não tinha WhatsApp, mas o Espírito Santo, neste pentecostalismo, ele já traz esta atualidade desde aqueles dias. E aí é interessante também você saber que desde o movimento da Rua Azusa, porque nós temos o derramamento do Espírito Santo, que já foi comentado com certeza em outras lições. Aí nós temos o primeiro século da era da igreja, nós temos a patrística, segundo século, nós temos ali o terceiro século, quarto, aí tem um esfriamento do Espírito Santo, que depois da Reforma Protestante começou-se a ler a Bíblia Sagrada novamente, ter interpretação da Bíblia, e no finalzinho do século XIX, ou finalzinho do século XX, melhor dizendo, lá na Rua Azusa, com William Seymour, o Espírito Santo volta mais uma vez, e o coração dos irmãos enche mais uma vez, e novamente esse pentecostalismo, ele pega força, e aí chega até nós hoje no Brasil, evangelizados por Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então é esta a lição do trimestre, pentecostalismo, uma atualidade da atuação do Espírito Santo. Na primeira lição, os irmãos já estudaram aí a pessoa do Espírito Santo, que é fundamental. Você vai falar de pentecostalismo, vai falar do dia de Pentecostes, vai falar do derramamento do Espírito Santo, vai falar dos dons espirituais. Você precisa saber quem é o Espírito Santo, porque se você cair na ideia de que o Espírito Santo não passa de uma força ativa, você não vai conseguir compreender, porque quem inspira o homem para entender esse assunto é o Espírito Santo. E na lição de hoje, inclusive, ela vai entrar em algo mais profundo. Ela vai dizer que ele não só inspira, mas ele convence. Ele convence o homem do pecado,
da justiça e do juízo. Então você precisa conhecer o Espírito Santo. Parabéns ao escritor quando comentou no ponto 1 sobre o Espírito Santo. Na lição de número 2, que é a lição deste domingo agora, ela traz o tema, deixa eu ver aqui que é programa ao vivo, então o negócio aqui é um pouco mais devagar, é feito meio a carvão, é meio no rolo, assim, parece aqueles mimeógrafos. Na lição de número 2 nós temos a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Eu vou antes fazer uma apresentação aqui do meu companheiro, né? Está conosco aqui o presbítero Luciano. Luciano é top. E Luciano é um dos admiradores de Ezequias Soares, que é o comentarista do trimestre. Ezequias Soares, que é apologista, viu, Luciano? Ele não só comenta sobre isso aí, mas ele comenta principalmente também quando trata de religiões comparadas, fazendo a defesa da fé. Vou dar um live aqui para Luciano, aqui, ó quem está aqui comigo. Olá. Luciano, rapaz. Eu dizia para ele que é uma das últimas pessoas que eu poderia imaginar que estaria aqui na minha casa. Só não deu cafezinho a ele ainda, viu? Mas vai rolar o café. Tem água? Quer água? O Luciano é meu amigo de infância. Oi, Elisângela, tudo bem? Um abraço para você. O Luciano é meu amigo de infância. Luciano, o evangelista Murilo, pastor Benevido, irmã Lúcia, as meninas lá de Barreiras, nós congregamos juntos e a gente estava até há pouco comentando aqui o quanto Deus trabalhou em nossas vidas e que nós, neste momento, comentando esse assunto, o Luciano vai ajudar no comentário aqui, nós estamos colocando em prática aquilo que nós aprendemos com os nossos pastores. Fizemos questão de referir aqui desde o saudoso pastor Adilon até os pastores que ainda estão aí em iminência, como meu querido Adejarlan, o pastor Adroaldo e assim vários outros pastores que nos orientaram. Um abraço ao pastor Juvenal, lá de Bom Jesus da Lapa. Então agora nós estamos fazendo esse assunto, trazendo para você, olha que coisa interessante, preparando a igreja para o próximo domingo, dando a sequência do assunto. E é isto que é pentecostalismo, é a atuação do Espírito Santo na prática, no dia a dia. Um aprende, ensina o outro, ensina o outro, ensina o outro e cumpre aquilo que está em Atos dos Apóstolos, que diz que estavam todos juntos, tinham tudo em comum e a cada dia acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então, nós vamos entrar aqui na segunda lição. Um abraço aos professores da Escola Dominical, àqueles que ainda estão diante da reunião de professores. Eu tenho o privilégio de dizer que sou o encabeçador dessa reunião e muita saudade, mas a gente quando se encontra dá aquele abraço e Deus nos abençoa. Compartilhe aí com os demais professores, isso aqui vai auxiliar bastante. Vamos lá. Lição de número 2, preparada para 10 de janeiro de 2021, será daqui a poucos dias. Tema da lição, ou título da lição, a atuação do Espírito Santo. Nós já superamos a fase de que ele não é uma força ativa, que ele é uma pessoa. Então a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Aqui, Luciano, a gente já tem um negócio interessante. É necessário que cada professor da escola dominical veja o eterno passado e veja o momento em que o Espírito Santo começou a atuar. Nós percebemos aqui que Deus, todo esse projeto da redenção, preparou o Espírito Santo para vir sendo revelado e quando chegar nos dias de Cristo, ele entrar em cena quando Jesus diz, o Pai enviará outro Consolador. O plano da redenção aqui não é só da redenção individual, minha, tua. Você nasceu no Evangelho, né? Nasci no Evangelho, tive esse prazer de nascer no cristão. Eu passei por... Prazer de pouco, Passei, né? por algumas privilégio. Privilégio mesmo. Mas aqui, além dessa questão individual, ele está mostrando toda a história. Voltou. A internet está passando um susto na gente aqui. Então, desde o Antigo Testamento, quando a gente vê o Espírito Santo sendo utilizado de forma esporádica em algumas vidas, nós percebemos Deus preparando, deixando os sinais no Antigo Testamento para a revelação dele no Novo Testamento. Inclusive lá no profeta Joel, o Senhor diz bem claro, chegará o dia, fazendo uma paráfrase, né, em que eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. No dia de Pentecoste, que é o que dá origem ao pentecostalismo, a galera pensou que está todo mundo bêbado. 3 horas da tarde, aí Pedro diz, não, gente, 3 horas da tarde, 3 horas da manhã ninguém está bêbado, não. Já pensou o cara começar a tomar mé e 3 horas da manhã, 9 horas, né? A terceira hora do dia, 9 horas da manhã, o camarada já está bêbado? Mas ali ele diz, não, aqui é o cumprimento do que disse Joel. É interessante estudar este cumprimento,
Porque este cumprimento durará enquanto a igreja estiver na terra. Este pentecostalismo, ele vai durar do dia que iniciou lá com o Espírito Santo em Atos 2 e vai durar até o dia que a igreja for arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, ele é suspenso, o pentecostalismo, não o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, então ele está presente em todos os locais. Exato. E ele volta novamente a atuar no milênio, quando houver o derramamento pleno do Espírito. Então este pentecostalismo, ele vem atuando, o Espírito Santo vem atuando desde o início neste plano de redenção. Olha, Luciano, lê para nós esse textuário aqui. Ó, gente, nós vamos ler textuário, verdade prática, vamos ler também a leitura diária e vamos entrar na lição. Textuário, Luciano. Diz assim: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Atos 9:31. Por aqui, a gente já entra mostrando que a organização da igreja, porque a igreja hoje ela tem esse formato, ela tem esta forma de aplicar a doutrina bíblica, de explicar pela atuação do Espírito Santo. Jesus disse bem assim: não vos deixarei órfãos. Se ele tivesse, Luciano, subido, ascendido aos céus e não tivesse enviado o Espírito Santo, a igreja tinha acabado naqueles dias. Tinha acabado. Se ele não tivesse inspirado homens como Pedro, como Paulo, como Tiago, como Judas, não tivesse, como o escritor aos Hebreus, que eu particularmente Paulo, não sei, mas eu acho que é Paulo. Se ele não tivesse inspirado esses homens, um texto como esse não seria escrito, porque a igreja surgiu sem ter um livro base, sem ter, digamos assim, um manual de procedimento. Tinha o Antigo Testamento, mas o Antigo Testamento só foi plenamente compreendido por estes homens. Por exemplo, você tem lá Êxodo, você tem Levíticos, você tem todo aquele cerimonialismo, que ali só culminava para os judeus. Aí quando veio o escritor aos Hebreus, que as igrejas eram edificadas. A igreja edificada aqui não é edificada parede. Construção, né? Elas cresciam intelectualmente e se multiplicavam andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Então a atuação do Espírito Santo foi fundamental, ou é fundamental, para a instituição da igreja, para a estruturação da igreja. Aí você vê o plano de redenção. Por exemplo, como é que a gente vai entender que alguma coisa é pecado se o Espírito Santo não trabalhar dentro de nós? Se a vontade que existe é de praticar. Então é o Espírito Santo quem vem trabalhando, e daqui a pouco vamos falar sobre isso, convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Vê para nós essa verdade prática aqui. Verdade prática. A atuação do Espírito Santo é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a convenção até o fim da jornada cristã. Então, esta é uma dinâmica que aqui agora eu vou pedir vênia, como dizem os ministros do Supremo Tribunal Federal, eu vou pedir vênia a alguns obreiros, mas esta é uma dinâmica que deveria acontecer. Como assim? O ensino, eu lembro que antigamente aceitava Jesus, a primeira coisa que a pessoa ensinava era ele buscar o batismo com o Espírito Santo. Aí ensinava ele a dizimar, que é uma obrigação de todo crente, especialmente dos obreiros. Aí orientava ele a buscar a ser batizado nas águas. E depois que ele era batizado nas águas, era batizado com o Espírito Santo, ele tinha desejo de ser obreiro. Isto é porque o Espírito Santo continuamente está atuando dentro da igreja e o ensino é dado. Hoje em dia, infelizmente, alguma coisa está um pouco afastada desse viés, entendeu? A objetividade da lição é puxar de volta. Digamos que é algo que está fora do rumo e ela quer aprumar, justamente para que as pessoas lembrem. Não tem outra coisa mais. A igreja não serve para você juntar um tatame. Já pensou no final do culto? Tem umas igrejas que faz isso, né? É verdade. Aí bota um tatame e a galera vai lá, agora vai ser o presbítero Luciano contra o diácono não sei quem. Não, agora vai entrar o pastor. São coisas abomináveis que têm acontecido. Não é para esse fim que é o Espírito Santo, né? Então vamos à frente aqui. A leitura bíblica em classe que está em João 16, versículos 7 a 13, vai dizer assim: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, quem está falando isso é Jesus Cristo, convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, que é Lúcifer. Aí dá uma vontade de entrar em escatologia aqui. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Isso aqui é interessante, porque essa revelação veio depois com Paulo, com Pedro e etc. Mas, quando vier aquele Espírito da verdade, que é o assunto que nós estamos estudando, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, você vê que há uma consonância entre Cristo e o Espírito Santo, e o Espírito Santo vem justamente para cumprir uma vaga que o próprio Senhor Jesus deixou. Você já imaginou como é que seria hoje o mundo, a igreja, se não tivesse a atuação do Espírito Santo? Já pensou você ir para a igreja como você vai para uma indústria, para um comércio? Já pensou você ir para a igreja e os hinos não fazerem sentido? Você ir para a igreja e a mensagem não surtir efeito na tua vida? O Espírito Santo ele vem justamente para trabalhar nesse sentido, para que você compreenda. Eu até falei outro dia numa live que é como eu dizer para você: olha que água boa. Aí você vai dizer: eu não sei, que eu não estou tomando. Por isso que você tem que experimentar. Você só vai saber o que é o Espírito Santo atuando quando ele atuar na tua vida. Quando você for batizado com o Espírito Santo, quando os dons do Espírito Santo atuar na tua vida, quando eles forem desenvolvidos, quando você falar em outras línguas, quando você de noite estiver sonhando, falando em línguas estranhas, é que você vai entender o quanto é bom o Espírito Santo. A coisa se desenvolve. É isto que o trimestre vem falando, e a lição de hoje vai falar sobre este plano de Deus para a redenção do homem. Vamos à frente. Vamos à introdução do nosso assunto. Lê para nós, Luciano, a introdução. Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo. E agora vamos estudar sobre a ação dele no processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixariam órfãos quando se referiu ao Consolador, que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito Santo no dia a dia. Pronto, então uma vez que nós já aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo, se você perdeu, você pode buscar no YouTube e você vai encontrar vários irmãos comentando. Eu não fiz esse comentário, apesar de que eu tenho lá um comentário sobre a teologia sistemática da doutrina do Espírito Santo. Se você assistir, você vai compreender também. Agora, entender o que o Espírito Santo faz, para que serve. É igual você ter uma ferramenta. Para que serve? Aí vem uma questão: e para que serve essa ferramenta se ela não estiver devidamente apta a funcionar? A atingir o seu objetivo. A atingir o objetivo. Para que existe esse Espírito Santo se ele, por acaso, não é buscado pela igreja? O Espírito Santo está à disposição da igreja. Sendo ele Deus, ele está à disposição da igreja. Tudo que ocorria no passado ocorre hoje. Só que há necessidade de que busque-se. Edicleia Santos, seja bem-vinda. Há necessidade de que busque-se o Espírito Santo, de que ore a Deus. Hoje em dia, você já ouviu falar da oração sinusite? Vocês já ouviram falar daquele crente 6 horas? O cara não vai para a igreja e diz: ó, 6 horas por mim, viu? Mas tem agora a oração sinusite. O cara chega, passa a mão aqui no nariz assim, aí levanta, dobra o joelho e levanta. É oração sinusite. O cara não conversa com o Espírito Santo, não bate aquele papo: aí, Espírito Santo, como diz o livro de Benihim: bom dia, Espírito Santo, eu estou aqui, qual é a sua orientação para mim hoje? Como que o senhor quer que eu faça? Me ajude naquela questão. Então, a lição vem mostrar que é esta atuação do Espírito Santo quem muda a nossa vida. A lição está dividida em 3 pontos. O primeiro fala o Espírito Santo como promessa. O segundo ponto, que está fugindo aqui do meu cronograma, em vez de aparecer, não é que eu dissesse segundo, já era para pular na frente, né? O Espírito Santo consola e ensina. Ele foi prometido, quando ele chegou, ele atua consolando e ensinando. E o terceiro ponto, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Eu, por exemplo, não nasci cristão, não nasci evangélico. Um dia o Espírito Santo me convenceu e eu vim para a igreja. Então, é neste sentido que está a lição de hoje, porque é para mostrar o plano, a atuação dele dentro do plano da redenção. Vamos lá ao primeiro ponto.
O Espírito Santo como promessa. E este primeiro ponto tem 3 tópicos. O primeiro, a promessa messiânica. O segundo, na antiga aliança. Como é que era o Espírito Santo na antiga aliança? E o terceiro, a promessa do Consolador. Então vamos ver que promessa é esta. Lê para nós esse aí, Luciano. A salvação. Primeiro, a introdução do primeiro como ponto. promessa, né? Aqui, ó. A salvação da humanidade Isso. foi um projeto de Deus trino e uno, planejado antes da fundação do mundo. Cada pessoa da Trindade exerce função específica no plano da salvação. E o Espírito Santo é a parte dessa história salvífica, juntamente com o Pai e o Filho. Muito bem, então o Espírito Santo, como nós já estudamos, ele existe desde o eterno passado. Quando lá no eterno passado, Deus, pela sua presciência, preste atenção, onipresença, onipotência, onisciência, trata do momento presente. Momento presente. Neste momento, o Senhor Jesus sabe tudo o que está acontecendo em todo lugar. Ele é onisciente. Mas como ele estava lá no eterno passado e saberia o que haveria de acontecer lá na frente, ele é presciente. Sendo ele presciente, lá atrás, ele projetou o Filho como cordeiro para que viesse tirar o pecado do mundo. O Filho está crucificado ou sacrificado desde o eterno passado. Depois que o Filho encerrasse a sua atuação no mundo, este Filho voltaria ao Pai. É uma promessa, ele voltaria ao Pai. Mas para ele voltar ao Pai, o mundo ficaria órfão. Nesta circunstância, foi prometido o Espírito Santo, projetado desde o eterno passado, para que viesse e ficasse com a igreja no presente momento. Isso é interessante, Deus não deixa vaga nenhuma, velho. Tem hora que a gente pensa que... Isso se deu na presciência de Deus. Na presciência. Tem hora que a gente pensa que Deus esqueceu da gente, sabia? É. Em 2020 eu digo, Deus esqueceu de mim. Aí quando chegou mais à frente... Não, esqueci não, passa a página aí, vamos para frente. Primeiro, a promessa messiânica. Você vai ver o Espírito Santo atuando desde lá atrás no projeto de Deus, até mesmo na promessa messiânica, preste atenção. Eu vou ler aqui. A promessa existe porque existe um plano, e não há um plano, A promessa existe porque existe um plano, e não é um plano qualquer, não é um planozinho qualquer. Isso envolve as 3 pessoas da Trindade. No plano tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Quer dizer, a gente pensa que só tem o Pai e o Filho. O Pai projetou e mandou o Filho. Não, o Espírito Santo está nesse pacote aí. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus anunciou diversas vezes e de diversas maneiras pelos profetas a vinda, deixa eu subir aqui, a vinda do seu Filho como Salvador do mundo. Está escrito na carta aos Hebreus, logo no início. Antigamente, Deus falou conosco por intermédio dos pais e pelos profetas acerca do Filho. Hoje, Ele falou isso diretamente pelo Filho. Está lá em Hebreus, né? Isso significa a participação do Espírito Santo, de modo que a promessa messiânica é acompanhada da promessa do Espírito Santo, confirmado no Novo Testamento. Ou seja, o Pai teve o projeto. Os profetas estão aqui embaixo na terra. O Espírito Santo trouxe a inspiração, utilizou os profetas e os profetas anunciaram o seu oráculo, dizendo o Filho vai nascer. Então você tem os 3 presentes. A atuação do Pai, do Espírito Santo inspirando os profetas e do Filho, que era a promessa. Só que este Filho, ele mesmo vem e fala do Espírito Santo. Nós acabamos de ler aqui no Evangelho, é que ele enviaria o Pai enviaria um outro Consolador. Isso aí é na mesma essência. Então você não tem como se afastar da Trindade neste momento. Se você abrir a Bíblia Sagrada, você vai ver a Trindade desde o Gênesis. Você vai lá, capítulo 1, versículo 1, você já tem a Trindade. No princípio criou Deus o céu e a terra. O Bereshit bara Elohim. E você vê a Trindade presente em toda a atuação da Bíblia Sagrada. E só fazendo uma abertura, lá em João, está no texto de leitura em classe 7, diz completamente avisando que o Espírito Santo estava no plano. Que o Senhor Jesus fala que se ele não for, ele não pode vir. Exatamente. Então já estava no plano. Já estava no... Quando ele veio sabendo que ia voltar, ele sabia que para ele ir, alguém teria que vir. Então já estava tudo organizado. Jesus já sabia que gostei dessa daí. Eu não tinha pego essa daí não. Todo o procedimento da vinda do Espírito Santo, dessa promessa do Espírito Santo está aí. Pode não estar explícita, porque você precisa ler a Bíblia Sagrada.
O professor da escola dominical precisa se tocar nisso aí. Até isso aí é inspiração do Espírito Santo, velho. Isso aí é pentecostalismo, tá ligado? Velho, gostei. Vamos pra frente, viu? Então, a salvação e a plenitude do Espírito são anunciadas de antemão no Antigo Testamento para todo o povo, inclusive jovem. Joel entrou em cena lá no Antigo Testamento, enquanto Isaías é o profeta messiânico. Joel é o profeta, eu diria que do Espírito Santo. Ele fala do derramamento do Espírito Santo. Quando lá em Atos, que nós já fizemos referência, Pedro disse, não, esse povo não está embriagado não, isso aqui é uma amostra. Ô, velho, imagina como é que vai ser do milênio. Meu Jesus. Tu já imaginou? Vai ser muito rápido, hein? Não, tu já imaginou, já a gente fica ali... Vai ser o milênio mais rápido que vai ter, vai ser esse. Eu lembro que quando eu estava buscando batismo com o Espírito Santo, eu, novo convertido, né, eu via o jovem ser batizado naquele canto. Aí quando tirava o jovem de lá, eu saía daqui para ir para lá, para que eu fosse batizado lá no lugar dele, velho. Naquele lugar, é verdade. Não, é como se tivesse uma goteira lá. Não, mas dá essa impressão, porque Joel disse, isso aqui é uma amostra. Agora, quando vier o milênio, que a igreja estará no milênio como esposa, morando na Nova Jerusalém, atuando como rei e sacerdote na terra. Quando vier o milênio, que é uma promessa para os judeus, o Espírito Santo vai ser derramado sem reservas. Meu Deus. Oh, tá na Bíblia, já estava projetado. Já projetado. Então nós temos na promessa messiânica o Espírito Santo presente. Nós também temos a promessa do Espírito Santo na antiga aliança. E aí, meu amigo, o que é a antiga aliança? Você já ouviu falar? Sabe lá no Antigo Testamento, quando fazia esse sacrifício de animais e utilizava-se o sangue dos animais para espargir no altar, etc., e ali pedir o perdão dos pecados? Esta é a antiga aliança. É a aliança feita com sangue de animais, que o escritor aos Hebreus vai falar da nova aliança, pois Cristo é superior ao cordeiro do sacrifício. Então o Espírito Santo estava presente já desde a antiga aliança do Antigo Testamento. Olha, velho, que parada forte aí. Diz assim, ó. Há uma diferença de atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecostes. Lógico. Antes do Pentecostes era muito esporádico. O Espírito Santo vinha, atuava. Me entenda, o Espírito Santo permanece na terra porque ele é Deus. Agora a atuação dele, porque Jesus deixou bem claro, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei. Não é que ele não está presente, é que eu atuarei. Eu agirei. O Espírito Santo também vinha, agia e voltava. Era assim no Antigo Testamento. Mas depois do Pentecostes a coisa mudou. As múltiplas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento. E uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta, ou de sacerdote, ou de rei, e assim por diante. Essas habilitações eram espirituais, ninguém agia de per si. Nós temos lá Juízes 13, Sansão não tinha força sozinho do braço dele não, é o Espírito Santo que dava. Nós temos Eliseu, que o rei da Síria programava lá na cama dele, no leito dele, agir contra Israel, e o Espírito Santo vinha cá e falava com ele. O rei quase matou um camarada naquele dia, reuniu assim, vou mandar matar agora, quem é o traidor? Não, rei, aqui não tem traidor não, é que lá em Israel tem um homem que tudo que o senhor pensa aqui na sua cama, ele revela lá. O que é isso? A atuação do Espírito Santo, mano. Você está entendendo aí, você que está acompanhando? Está entendendo? É o Espírito Santo. Eu me animo quando eu ouço dizer que o Espírito Santo age, porque o Espírito Santo não é uma força ativa, o Espírito Santo é uma pessoa, então ele age mesmo. Vamos lá. Essa é a vontade. Aptidões espirituais, também aptidões individuais, artísticas e assim por diante. E habilidades para a liderança militar e política e assim por diante. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo agia. Na Antiga Aliança, ele estava presente. Beleza? Vamos ao terceiro item do primeiro ponto. Nós estamos falando das promessas, a promessa do Espírito Santo. O Espírito Santo como promessa. O Espírito Santo foi dado como promessa do Consolador, que é o que você falou no instante aí agora. Aquela questão que Jesus já sabia. Já estava programado ali. É um esquema forte, né? Forte. Fica feio a gente ficar falando esquema forte e o pessoal ouvindo ali, será? Não, fica não. Nossa geração entende. É descolado, né, velho? Mas é um esquema forte mesmo, já estava preparado. Quem achar ruim que nossa geração que crê no Espírito Santo. Tem que crer, para ele isso explicar aí. melhor. Vamos lá, a promessa do Consolador. A vinda do Consolador estava associada à volta de Jesus aos céus. Vamos lá, no versículo 7 do que nós lemos, Jesus diz bem assim: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá a vós.
Isso porque o cumprimento dessa promessa estava vinculado à obra expiatória do Calvário. Ponto. Para aí, obra expiatória. Vamos voltar, aguenta aí. Tem que explicar essa parada aqui. Obra expiatória não é só dizer obra expiatória e seguir para frente. Lá no Antigo Testamento, presta atenção aqui, ó. Lá no Antigo Testamento, todo ano, aliás, todos que pecavam tinham que oferecer um sacrifício pelo pecado. Um boi, um carneiro. Se ninguém tivesse condição de pegar nem uma pombinha, ele poderia pegar uns ramos lá, que tem a especificação do ramos, e fazer uma oferta de libação, uma oferta de manjar, mas tinha que entregar. Mas vai que alguém não quisesse confessar o pecado, ficasse lá mocadozinho e tal. Uma vez por ano o sacerdote reunia todo o povo, diz que reunia toda a congregação no arraial, todo o arraial diante do tabernáculo, e o sacerdote agora trazia 2 bodes. O bode emissário e o bode expiatório. Aí botava a mão sobre a cabeça do bode emissário, confessava os pecados do povo e soltava ele lá no meio do deserto. E pegava o bode expiatório, fazia o mesmo ato e matava. Porque poderia ser que alguém no meio do povo não tivesse confessado um pecado. Então este bode expiatório tirava o pecado, ou cobria, né, que naquela época cobria pecado, cobria o pecado daquele que por acaso tivesse pecado. Já no Novo Testamento, João Batista fez uma revelação. Ele diz bem assim, ó: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o Espírito Santo veio neste contexto do Cordeiro expiatório, vinculado ao Cordeiro expiatório, porque na hora que esse Cordeiro morresse e ressuscitasse e ascendesse aos céus, o Espírito Santo viria para substituí-lo, para ser um consolador. Legal, né? Vamos para frente. Jesus disse também que tinha muita coisa para ensinar ao... Tá querendo nós, aí, ó, Luiz Eduardo. Voltou. É porque uns cachorros fizeram xixi por ali. Jesus disse também que muita coisa tinha para ensinar aos seus discípulos, mas eles ainda não poderiam suportar a mensagem sem a ação do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Tu já conversou com alguém, Luciano, que não é crente, e tu tenta explicar e o camarada não entende patavinha nenhuma? Já. Velho, o cara entende de política, o cara entende de filosofia, o cara entende de sociologia, o cara entende de direito, eu sou advogado, mas entende tudo o que for. Quando você vai para a Bíblia, parece que o trem está fechado assim, o cara tá... É igual Paulo, que teve que cair umas escamas dos olhos. O Espírito Santo é este ensinador, é este clareador. Você entendeu? Vamos à frente. Jesus precisava voltar ao Pai para possibilitar a vinda do Consolador. Então, neste período em que a igreja, já que o pessoal, os judeus trocaram Jesus por Barrabás, surgiu ali o período da igreja, a era dos gentios, correto? Correto. Jesus teria que voltar. Ele haveria de voltar ao Pai. E nesse período aqui, quem ia ficar com a igreja? Quem ia ficar com a igreja? Não. Aí entrou em cena o Espírito Santo. O outro Consolador veio, inclusive os anjos. Se você pegar lá Atos 2 e 11 aí, abra sua Bíblia aí, Atos 2 e 11. Os anjos quase quebram o pau com aquele pessoal que estava vendo Jesus subindo lá no monte. Jesus foi subindo, e de repente desapareceu. A partir do versículo 9, Atos 2, de 9 a 11. Aí quando eles estão lá olhando, os anjos chegam, é quase que cutuca assim: ei, o que é que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que aí em cima foi recebido no céu, há de vir como para o céu vistes ir. Isso porque Jesus tinha acabado de dizer: desçam para Jerusalém e fiquem lá, até que do alto seja revestido do poder. O anjo chega e diz: para de olhar para cima, vai buscar o poder logo, que o Espírito Santo está vindo aí. Aí, meu velho, foi essa descida do Espírito Santo que possibilitou, preste atenção aqui, você que está nos assistindo, possibilitou a compreensão da igreja como um corpo, possibilitou Cristo como cabeça da igreja. Foi o Espírito Santo quem possibilitou nós compreendermos que a Santa Ceia é uma promessa da morada no céu, é uma promessa da ceia que vai ser realizada lá no céu. Possibilitou a gente compreender a Nova Jerusalém, que Paulo fala que nós vamos ser arrebatados, vamos passar pelo tribunal de Cristo, bodo do Cordeiro, e vamos para a Nova Jerusalém. Foi o Espírito Santo que preparou homens como Paulo, que já citei aqui, como Pedro, que já citei, Tiago e vários outros homens. Tu já pensou como é que ficariam as doutrinas bíblicas? Até mesmo aquela questão lá da circuncisão, que tem igreja, eu não consigo entender, deve ser a ausência do Espírito Santo. Me perdoa aí, viu? Me perdoa.
Se o Espírito Santo está dizendo que inspirou os homens, se a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo veio para ensinar os homens, e os homens explicaram que a salvação não fica adstrita a dias ou o que come, que Paulo escreveu, me parece que foi no capítulo 12 de Romanos ou 14 de Romanos, que existe os caras fracos na fé, sabia? Os fracos na fé são aqueles que não dá conta de ser salvo só pela fé, não, tem que guardar um dia. Velho, Paulo chama de fraco na fé, na boa, lê lá. Ou é Romanos 12 ou é Romanos 14, você dá uma olhada aí. Aquele que precisa guardar dias e precisa, se eu comer isso aqui eu perco a salvação. Aí por causa desses fracos na fé, ele manda a gente não discutir, sabe? Moderar, considerar. Então, já pensou se o Espírito Santo não viesse explicar essa parada aí, cara? A igreja de Tessalônica, por exemplo, surgiu uma doutrina lá que só ia para o céu quem tivesse vivo na hora do arrebatamento. Tu já pensou se o Espírito Santo não tivesse inspirado Paulo, para Paulo ir lá e dizer: não, gente, calma aí, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem não, como os demais que não têm esperança. Paulo já entrou de sola. Rapaz, eu gosto de Paulo. Paulo tem um livro aí, Evangelho, que Paulo jamais pregaria. Moço, os caras dizem que é Paulo que prega, mas quando você lê o que Paulo diz, no livro ele coloca Paulo como um personagem, né? Aí Paulo vem no Brasil e vai numa igreja. Aí assiste o culto, aí Paulo para assim: ele está falando sobre o quê? Aí o camarada conversa com Paulo no livro, que Paulo é um personagem. Não, Paulo, é aquela passagem que você escreveu lá no livro. Paulo, não, eu realmente escrevi essa passagem, mas não foi isso que eu disse, não. Eu disse foi assim, rapaz, é top, velho. Como é que ficaria se o Espírito Santo não tivesse inspirado Paulo? Como é que a gente ficaria? Então, nós temos que o Espírito Santo, ele veio para justamente orientar neste sentido. Ele é a promessa. Primeiro ponto, promessa. Vamos mais à frente? Luciano disse que está com folga hoje, Vaninha não ligou ainda, né? Não, ainda não. Então, hoje ela me liberou. Tá liberado? Vaninha, você é uma mulher de ouro, viu? Parabéns. Luciano tá aqui, ó, tranquilo. Cadê o vale? Ela deu o valezinho, ó, pesou? Vale não, é alvará. Assinado. Tá de alvará assinado aqui, ó. Tô com a carta, meu amigo. Não é a mesma de Paulo não, que tinha duas cidadanias, mas eu tô com a carta. Então o Espírito Santo também é promessa. Nós temos o segundo ponto: o Espírito Santo consola e ensina. Por que consola e ensina, Luciano? Pelo seguinte: Jesus subiu, ficou na mente dos discípulos. E agora, velho? Que faremos? E agora, cara? O povo vinha contra nós, ele falava, a galera ficava calada. A gente viajava com ele, o barco estava para afundar, ele mandava o mar parar, mandava o vento parar. Chegava numa casa que tinha luto, ele ressuscitava. Tinha fome, reúne aí, senta os grupinhos aí, 3.000, 5.000, e no final, eu acho que eu imagino como é que tirava assim, aí tirava um pedaço, aí tirava outro pedaço, e tirava outro pedaço. Para aí, mano, de onde é que tá vindo isso aqui? De onde é que tá vindo isso aqui? No final, quando reuniu 12 cestos, e os 12 cestos ali, tu sabe que é para os 12 administradores, não dá problema, né? Já dividia para cada um. Aí vinha um endemoniado, ele só chegava o demônio: não, o senhor deixa eu entrar nos porcos. Cara, aí vinha, que tem um livro que mostra o fora da lei, né? Em nome de Jesus, para ensinar os discípulos e fazê-lo lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Vamos lá, tu já ouviu falar de Sócrates? Já, vou falar desse cidadão. Diz aí o que Sócrates fala. Aí agora você está me apertando ali ao vivo. Qual é, mano? Então você já ouviu falar... Não, então vamos lá. Você já ouviu falar de Chico Buarque? Já ouviu falar o nome Chico Buarque? Já. Me diz uma coisa de Chico Buarque aí. Consigo falar. Essa experiência serve para você que está ouvindo a gente aqui, tá bom? Ariano Suassuna. Eu só lembro de Ariano Suassuna um negócio só. Que ele disse que ficar preocupado onde é que Cazuza estava. Aí perguntaram por que. Ele disse: ora, o rapaz dizia que seus heróis morreram de overdose. Eu não sei onde é que esse rapaz está, não. Ele mesmo disse: o meu morreu na cruz. Ariano Suassuna não é nem evangélico. Mas sabe por que tu não lembra? Por quê? Porque o Espírito Santo não está nessa parada aí. É? Rapaz. Ele vos fará lembrar. Aqui, ó. Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazê-los lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testemunhar dele. Agora, se eu começar a perguntar de Jesus, tu fala. Se eu começar a perguntar de Paulo, tu fala. Por quê? Porque o Espírito Santo está no contexto para fazer lembrar. É tão interessante que nós temos o fator inspiração bíblica. E a inspiração o que eu estou fazendo contigo aqui agora é justamente a atuação do Espírito Santo. Porque a Bíblia diz que ninguém
diz que Jesus Cristo é Deus se não for pelo Espírito Santo. Exato. E essa lembrança se dá porque o Espírito Santo nos faz lembrar aquela coisa exata. Nós temos conhecimento dos mais variados, mas não entra nesse momento aqui agora. Então o Espírito Santo ele entrou como consolador para suprir aquela vaga que Jesus deixou e para ensinar, para que nós compreendamos como é que as coisas são e nós lembremos. Filé, né? Muito bom. Vamos lá. Primeiro, consolador. Essa foi ótima. Consolador. Vimos na lição passada, primeira lição, a base bíblica da consubstancialidade do Consolador, o Espírito Santo com o Filho, ou seja, mesma substância, iguais, semelhantes, um substituindo o outro, uma atuação, outra atuação. Um veio para morrer na cruz, o outro veio para explicar para a humanidade essa morte na cruz e nos fazer cada vez mais propagarmos esta ideia. Vamos à frente. O termo grego parakletos vem da preparação, da preposição para, ao lado de que é o que eu falei lá na live que era advogado, mas não é. Advogado não é o paracleto é companheiro. É o companheiro. É ao lado de, ou seja, próximo. E do verbo kaleo, que quer dizer chamar, invocar, de modo que significa defensor, advogado. Oh, rapaz, estava certo. Intercessor, auxiliador, ajudador, paracleto. Ó, que legal. Este vocábulo só aparece 5 vezes no Novo Testamento, 4 vezes se refere ao Espírito Santo. Então não estava errado não, estava certinho. Estava dentro do contexto. Ainda bem que eu falei só para você, ninguém está ouvindo aqui. Tem alguém me ouvindo aí? O Espírito Santo e só uma vez se referindo, traduzido por um advogado mesmo. Então as outras 4 vezes se refere ao Espírito Santo. A ideia de paracletos é de alguém chamado para estar ao lado, para ajudar. A tradução consolador é mais apropriada no contexto da promessa anunciada por Jesus no Evangelho de João. Ou seja, não vos deixarei órfãos. Pensa aí um filho que perdeu o pai, um filho que perdeu a mãe, um filho que perdeu alguém que era arrimo. Arrimo é aquele que o Paracletos, na mesma essência, para que vocês não tenham falta. Já te aconteceu de tu cumprir o que Jesus disse lá em Mateus capítulo 5, entrar no teu quarto, fechar a tua porta e orar a teu pai que te vê em secreto falando com Deus? E o texto diz que teu pai que te vê em secreto te ouvirá, e de repente tu, que para alguém poderia estar sozinho, mas na realidade você se sente que está tão bem acompanhado que você se derrama em lágrimas na frente dele. É verdade. Já me aconteceu. O Samuel Mariano diz: tudo que eu queria era falar contigo. O Josué Brandão, uma vez, ele disse que estava num projeto de oração e passou uma manhã orando. Orou, aí levantou. Quando ele pegou na maçaneta da porta para abrir, o Espírito Santo disse: opa, volte. É sério, ele disse que sentiu mesmo, volte. Como assim? Já orei a manhã inteira, voltar? Volte. Palavras dele. Voltou, eu vi isso lá em Barreiras, quando a gente era jovem lá. Em 95, quando o pastor Itamar foi para a África. Foram coisas que marcaram minha vida. Aí ele disse que voltou e dobrou o joelho. Aí o Espírito Santo chegou para ele e disse: se você, chamou ele de mal educado, você é mal educado, José. Ele: como assim? Você é mal educado. Não entendi. Você é mal educado. Se você passasse a manhã inteira com alguém dentro de um quarto, falando, e não deixasse a pessoa falar uma vez contigo, você não seria mal educado? Aí ele disse: sou mal educado, então agora volte que eu vou lhe falar. Não é monólogo não, pai, é diálogo. Vai, o camarada tem o Espírito Santo, que é o Consolador, que estará com ele para sempre, até a consumação dos séculos, que fala do arrebatamento da igreja. E o camarada: não, meu filho, falou com o Espírito Santo, você tem que falar crendo que ele está lhe ouvindo. Então foi essa promessa que foi feita. Ele, além de Consolador, ele é também, aqui ó, segundo item, ensinador. Você está gostando?
Você vai crer, Lázaro, pastor Lázaro, a deferência, pastor Lázaro, é porque o senhor chegou agora, mas eu estou aqui com o presbítero Luciano. Nós estamos discutindo aqui o assunto da escola dominical. Lição 2, falando sobre o Espírito Santo. Na realidade, o pentecostalismo, né? Mas aqui está falando do Espírito Santo. 2, além de consolador, ele é ensinador. O Espírito Santo é alguém como Jesus, da mesma substância, glória, poder e majestade, razão pela qual o Senhor se refere a ele como outro consolador. O próprio Jesus diz, o Espírito Santo, o outro consolador, alguém com as mesmas prerrogativas do Filho. Jesus disse que o Pai ensina, o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito nos ensina a compreender as Escrituras para a evangelização. Agora, nesse fator ensino-aprendizado, presta atenção aqui. Jesus está cumprindo seu ministério, está explicando como é que funciona, está revelando o reino dos céus, tal. Quando Jesus chega na cruz, que está crucificado, a primeira fala dele demonstra que a galera não aprendeu nada. Ele diz, Pai, perdoa-lhes. Eles não aprenderam nada. Eles não estão nem sabendo o que estão fazendo. Eis a necessidade agora da igreja. E é tão interessante isso aí, Luciano, que se você ler a Bíblia com um ar crítico, você vai entender que até os discípulos, velho, não entenderam nada. Desculpa, é uma interpretação. Jesus está com ele, depois de morto, 3 dias sepultado, ressuscitado, passou 40 dias com eles, está no monte onde ele vai ascender os céus, que é o Monte das Oliveiras, e o cara chega para ele e diz, mestre, é por agora que tu vai restaurar o reino de Israel? Não, na boa, eu vou até tirar o óculos aqui, eu acho que Jesus fez bem assim. Você não aprendeu nada, velho. O outro chega e diz bem assim, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus diz, Filipe de Deus, meu filho, há tanto tempo eu estou não aprendeu ainda. Quem me vê a mim vê o Pai. Aí foi obrigado o Espírito Santo descer, Pedro receber aquela carga de coragem e ir lá explicar as Escrituras. Varões, esses homens não estão embriagados, sendo esta a 3ª hora do dia, mas isto é o cumprimento da promessa, tal. Foi preciso o Espírito Santo vir para ensinar o que eles não tinham aprendido. Jesus falou, ele não aprendeu. Tu já pensou se o Espírito Santo não estivesse cooperando conosco? Você vai ter partes da Bíblia Sagrada onde você vê o Espírito Santo, no Atos dos Apóstolos, quase que como alguém pegando a carga e botando aqui no ombro e carregando junto. Cooperando conosco o Espírito Santo. Vamos lá. Diz assim, a versão revisada de Almeida traz Paracletos por ajudador. Traduz, né? Paracletos por ajudador. De fato, o Espírito nos ajuda na vida diária. Ele imprime em nós o caráter de Cristo e nos conduzirá até o final de nossa jornada. Ele nos ajuda em nossa fraqueza, Disse Jesus que o ajudador vos fará lembrar de tudo, que é o consolador, que é o ensinador, é a mesma essência, né? Só usando o vocábulo ajudador da Almeida, certo? Da Almeida revisada. Vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Foi o Espírito Santo quem fez a galera lembrar, porque eles não lembravam não. Jesus falou, pronto, no caminho de Emaús, Jesus caminhando junto com os 2 camaradas lá, certo? Como o Espírito Santo não tinha descido ainda, eles nem viram que era ele. Velho, é preciso o Espírito Santo no meio para fazer a gente lembrar, sabia? Ninguém vai se lembrar de algo que não viu, ouviu, leu ou aprendeu antes. Lembrança é algo que vem da memória, que já está nela. Essa ajuda do Espírito Santo não nos desobriga a estudar a Bíblia. É bom ressaltar essa verdade porque ainda há os que defendem a ideia de que não é preciso estudar
e nem se preparar para fazer a obra de Deus. Eita, por isso nós temos professores assim como o Luciano e outros lá que estão... Mandar um abraço para o presbítero Raul, não. Meu nome do presbítero que disse que recebia mastigado. É o presbítero Alberto. Alberto, presbítero Alberto, ó, Jesus te abençoe. Nós estamos aí servindo a Deus na mesma essência. Na mesma essência. O Espírito Santo faz lembrar. Em Cristópolis tinha uma irmã, de saudosa memória, irmã Flora. Se você botasse ela para ler uma placa, a irmã Flora não lia. Se tiver alguém de Cristópolis assistindo e quiser comentar aí, fique à vontade. A irmã Flora não lia. Mas a irmã Flora pegava a Bíblia e lia a Bíblia. E ela entendia tanto a Bíblia, que eu era novo convertido, e ela chegava e dizia, leia lá o que está escrito lá em João 10:10. É o ladrão, o diabo é o ladrão que vem matar, roubar e destruir. Aí eu digo, como é que ela não lê e ela lembra? Que o Espírito Santo lembrar. Eu estava dizendo para o Luciano aqui, que eu lembro de ensinamentos do pastor Adroaldo. Deus abençoe o pastor Adroaldo, orei pelo Senhor, agora recente, irmã Vanja, as meninas, os genros, os netos, nem sei quantos temas já tem, né? Oramos. Quantos netos tem já? Pastor Adroaldo? Sim. Eu vejo que deve estar com uns 3 aí. Misericórdia, tá velho, pastor Adroaldo tá velho. Nos faz lembrar daqueles ensinamentos que vocês deram para nós. Benevídimos, pastor Bené, a gente lá em Salvador, Marcão, Deus abençoe, Lorena vai voltar para casa em paz, viu, varão? Glorifique. Faz uma contação de graça aí e ora para que Deus dê condição para a gente, que eu entro no carro do Luciano aqui de carona, o Luciano bota o combustível. Vamos comer aquele velho macarrão, que só o Marcão sabe fazer. Entendeu a jogada? Entendi. Deus te abençoe, bota o combustível no teu meu carro. macarrão de João. Aí eu vou no pacote, vou até na porta-malas. Os detes aprenderam. Os detes eram os jovens que nós, naquela época se chamavam de detes, a gente chamava um outro de dete, até o Deja também já é mais, mas também era dete. Antoniel Araújo, seja muito bem-vindo. Aí nós aprendemos, e é interessante que dessa turma não tem ninguém desviado não. Tenha um, que eu não vou citar o nome, eu não vou citar o nome. Por favor. Não vou não, mas vi uma foto dele de máscara junto com o vinho lá em Cristópolis, tu viu? Que benção. Tu viu? Eu vi. E o rapaz olha aquela foto de... Louvado seja Deus, está todo mundo firme. Porque nós ouvimos a palavra de Deus, nós aprendemos e o Espírito Santo é o nosso ajudador. Então a lição de hoje, ela traz isso, esta vivência, Luciano. Isso tem que vir para a prática, velho. Tem que ser ensinado a teus filhos, a teus sobrinhos e sobrinhas, tem que ser ensinado na igreja. Porque a juventude que vem aí só sabe o que é free fry, velho. Só sabe o que é... Gente, isso aqui, ó, eu sei que já existe online, já existe mídia. Eu tenho também. Quando eu não estou com essa daqui na mão, com uma dessa daqui na mão, mas aqui... Você precisa passar a mão, você precisa ler, precisa anotar, você precisa ter familiaridade com isso aqui. E principalmente quem quer ser obreiro, porque Paulo disse lá quando escreveu para Timóteo, orientando Timóteo, na primeira carta, eu acho que é o capítulo 4, ele diz que maneje bem a palavra da verdade. Para Paulo, a Bíblia Sagrada é como uma espada. Você tem que saber manejá-la no momento certo. Vai botar entre a divisão da junta de medula, da alma e do espírito, que o trem chega dói, vai lá dentro, chega... Agora o camarada nem manuseia a Bíblia, velho. Tem que manusear a Bíblia. Não adianta não. Quer ser obreiro, não quer manusear a Bíblia. Quer ser professor de comunicar, não quer ler Bíblia. Que conversa é essa? Deixa teu pastor ouvir isso aí, que aí você tá enrolado. Tá enrolado. Vamos ao terceiro ponto aqui pra gente encerrar. Tá indo bom, tá? Tá ótimo. Dá pra... Estamos chegando pra conclusão já. Estamos no terceiro ponto já. O terceiro ponto diz, o Espírito Santo reprova e convence o mundo. Eita! A live é aberta para todo mundo, né? Tem gente que é crente, tem gente que não é. A live é aberta para todo mundo. De antemão, eu vou adiantar que existem 3 povos na Bíblia para você entender. Quando a gente fala de mundo, existem 3 povos. Existe judeu, nem eu nem você somos judeus. Existem gentios, eu e você somos gentios. E existe igreja. A igreja é formada de judeu ou gentio, tanto faz. É aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e o seguem. Estes são a igreja. E tudo que não é igreja é mundo. É igual entre os romanos, os civis. Luciano é formado em direito, conhece muito bem a lei das 12 tábuas. Tudo que não é civil é bárbaro. Entenderam? Tudo que não é grego é ignorante. Tudo que não é judeu é gentil. Tudo que não é igreja é mundo. Então o Espírito Santo convence... O Espírito Santo reprova o mundo, os atos,
e convence o mesmo mundo do pecado, da justiça e do juízo. É aí que ele está atuando no plano da regeneração. Lê para nós essa introdução aqui, ó. Onde estás? Aqui, ó. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. Pronto, nós vamos entrar aqui, só que duas coisas já aconteceram aqui. Primeiro, a redenção já foi realizada. Cristo já morreu. Cristo já veio ao mundo, o Cordeiro. Já foi crucificado. Morreu. Ele não foi morto. Ó, Jesus não foi morto pelo Império Romano, não, tá? Só para ficar registrado aí. Ele morreu. Ele entregou o seu espírito. Pai, entrou, tem o tetelestai, está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Mas ele não foi morto, não. Ele morreu, ele entregou o seu espírito. Ele disse que o Filho do Homem doa a vida e toma de volta. Só para registrar. Então ele já morreu. Passou 3 dias e 3 noites no seio da terra. Olha aí, galera, ó. Estamos no ano novo, daqui a mais uns dias virá a quaresma. Mas Jesus não morreu na sexta-feira, não. Foi na quarta. Se depois quiser que a gente discuta esse assunto aí, a gente discute, tá bom? Mas foi na quarta. Ele passou quinta, sexta e sábado enterrado. Ó, dominguinho, ó. Depois de 3 dias no seio da terra, ressuscitou. E eu lhe mostro isso aí. Abra aí sua Bíblia em Marcos 16:1, que você vai ver. 16:1, 2 e 3, você vai ver. Mas vamos voltar para cá, né? Ele já morreu. Ele passou 3 dias no seio da terra. Ele ressuscitou. A obra da redenção está completa. Agora vem a igreja. O Espírito Santo já veio para a igreja. Está completo também. Está ensinando a igreja. É o paracletos da igreja. É o consolador da igreja. E está ensinando a igreja. Beleza, mas tem um mundo. Só que o mundo precisa se encontrar com o Espírito Santo, entendendo que as obras são reprovadas. E não adianta. Ele reprova. E se a pessoa se convence dessa reprovação, ele salva. Amém. Aí o cara sai do mundo para a igreja. É top isso aqui, velho. É top. Ó, vamos lá. Primeiro, o Espírito Santo convence o mundo, que já explicamos, do pecado. A ideia do verbo convencer é persuadir, é argumentar, é mostrar por vários motivos que a pessoa está errada. Isso é observado em outras passagens do Novo Testamento. Vou citar João 8:46, João 16:8, primeira carta aos Coríntios 14:24, carta a Tito 1 e verso 9. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Ele convence singularmente cada um, não convence no plural. Nós estamos nesse pacote todos. Como aqui é bom porque tem alguém aí que faz oração geracional. O cara pede perdão pelo pecado geracional e é individual, né? É individual. Eu não vou comentar muito não, porque é territorial, geracional, não sei o que, mas não é individual. Eu oro por mim, tu ora por ti, o Espírito Santo me convence, te convence. Entendeu? Eu posso orar por você, mas não posso ser perdoado no teu lugar. Não. É uma parada forte, né? Mas vamos voltar para cá, que convence do pecado, né? Do pecado. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas. E para ele não existe pecado que ele não perdoe. Ponto. Para te dizer, cara, às vezes a gente conversa com alguém diz, não, mas eu já pequei demais, eu agora, que nada, rapaz. Pior do que Paulo, eu acho que não tinha, não. Paulo mandava matar, era por besteira, e manietava, tá lá em Atos, lê capítulo 9 que você vai ver. Paulo era tão Saulo, né? Saulo, porque Saulo, Paulo e Saulo é a mesma coisa, mas ele vai sendo chamado de Saulo até um determinado ponto, depois ele muda, passa a ser chamado de Paulo. Já observou isso? Eu acho que é o capítulo... rapaz, foi na primeira viagem missionária. Depois eu vou pegar para te mostrar. Então não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado. Ele perdoa. Agora precisa haver o pedido de perdão. O perdão tem que sair pela boca. Sabe por quê? Porque a carta aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, que são os anjos, que são os demônios, cara. Os anjos e os demônios estão em volta de nós. E esses anjos e demônios veem quando nós pecamos. E estes demônios são aqueles que vão nos acusar diante de Deus.
Por isso que o camarada precisa confessar pecados. Ele precisa confessar pecados. Quando ele abre a boca e confessa pecado, ele cria uma reação no mundo espiritual, velho. O papel cria reação aqui, assinou uma letra lá, tal, é com um documento aqui. Mas no mundo espiritual é a língua, velho. A Bíblia diz assim, com o coração se crê para a justiça, mas é com a boca, filho, que faz confissão para a salvação. Essa número de tamanho de testemunho, a gente precisa conversar, né? Hein? Essa número de tamanho de testemunho, a gente precisa conversar. Isso aí tá uma parada boa, isso aí. Vamos deixar para outro dia, gente. Vamos pra frente aqui. É muita live. Então, do pecado, porque não crê em mim. Antes mesmo de que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna a pessoa consciente do seu pecado. Ó, Jesus falou isso, você não tinha nem tinha sonhado em nascer, tu não sonhava em nascer. Não. Essa galera aí dele para cá, tá todo mundo condenado. Ele diz, já está condenado. Se pecou, já está condenado. Agora, peça perdão. E o Espírito Santo é quem convence desse pecado. Veio com a naturezinha agora. Vamos ao próximo aqui. 2. O Espírito Santo convence o mundo da justiça. E aqui, gente, deixa eu fazer logo um adendo aqui. Ô, Shirley Dias Guida, como é que você tá? Tudo bem? Tô aguardando a visita, viu? Convence da justiça, porque Deus não é injusto. Eu estava esses dias estudando sobre escatologia e encontrei duas coisas interessantes, Luciano. A primeira delas é que o milênio vai durar 1000 anos. E a segunda é que Satanás vai ser preso por 1000 anos. Exato. E como é que ele vai ser solto antes do final do milênio? Parada boa, não é? O milênio dura-se 1 ano. 1000 anos e ele vai ser preso. Não é isso não. É que ele vai ser preso antes de iniciar o milênio. Ele vai ser preso no final da Batalha do Armagedon. Está acontecendo a Batalha do Armagedon e ele vai ser preso. Depois disso vem o milênio. Uma razão de dias. Aí quando tiver terminando o milênio ele é solto. Aí tem uma razão de dias também. Que ele é solto. E não é que eu acho que eu descobri quantos dias são, velho. Moço, eu fui ler. Eu queria aqui mais Eu encontrei Daniel. Abra sua Bíblia aí. Daniel capítulo 12, velho. Os últimos versículos de Daniel. Lá diz bem assim: bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. É por isso que eu vi. E ele está se referindo a 1290 dias. Quando você calcula, dá 45 dias de lambuja. É por isso que eu vi aquele plano divino através dos séculos, o mapa, lá em cima da mesa. E eu não estou te dizendo que eu tô aprimorando essa parada aí, mas eu acho que são 45 dias que ele vai ser solto só. E em 45 dias vai acontecer a batalha de Gog e Magog. Depois do milênio. Finalizar o milênio, 45 dias. Para finalizar o milênio. Deus é justo. Chega para cá. Deus é justo. Por esse motivo, o mundo precisa saber que Deus é justo. Ele vai ser justo até que Satanás. E se Deus é justo, ele dá a cada um que cada um pertence, que cada um merece. Então, o Espírito Santo convence o homem do pecado, convence o homem da justiça. Isso quer dizer, haverá julgamento. Eu não vou nem ler aqui para a gente ganhar tempo. Haverá julgamento. Não adianta correr, não adianta fugir. Haverá julgamento. E que corre, e que fuja, mas se morrer, vai comparecer perante o juízo final. Haverá julgamento. Então é interessante que seja convencido do pecado hoje. Vamos ao terceiro e último item do terceiro ponto, que diz assim: o Espírito Santo convence do juízo. Então, justiça, Deus vai dar o que cada um merece, e convence do juízo, que é o julgamento aqui agora. Eu adiantei. Mas vamos lá. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha, velho, se Lúcifer já está julgado e vai receber correção perfeitinha, o que não vai acontecer com o mundo? A Bíblia fala do anticristo, do falso profeta. A Bíblia fala das nações que se rebelam contra Israel, e a todos eles haverá juízo. Logo, haverá galardão para quem serve a Deus, haverá bênçãos e assim por diante. Desta sorte, o Espírito Santo está presente neste plano de regeneração do homem, seja, como foi dito nas promessas messiânicas, seja na substituição de Cristo, seja no momento atual
convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Legal? Conclusão. Lê aqui, Luciano. Conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador... Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador aplicado ao Espírito Santo é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para ajudar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente agem também no mundo do processo da salvação. Pronto, então o Espírito Santo está aí para te ajudar, para me ajudar, está presente conosco até a consumação dos séculos, que é o arrebatamento da igreja. E eu te digo seguramente, sou pessoa falha, oh meu Deus, meus pecados são muitos, mas eu creio que Jesus virá arrebatar a igreja. Eu creio que o Espírito Santo atua em nosso meio. Esta foi a lição de número 2, das lições bíblicas da CPAD Adultos, e você está convidado a ver este e outros links que estão lá no YouTube, inclusive deles que falam sobre o Espírito Santo. Oxalá que domingo de manhã todos os que estão assistindo aqui estejam na EBD, né? É verdade. Tu já pensou? Rapaz. Benção, né? Oh, mas também se não tiver, acabou de ser alcançado pelo assunto aqui agora. Né? Pega o link aí, ó, se você viu alguma coisa aí que interessa, manda para aquele amigo lá e fica quieto, ó, só manda, deixa que... Pegue o link, se aplique ao link, vá para a EBD e ajude seu professor. Com certeza. Porque a EBD é isso, né? Tudo bom, gente? Deus abençoe, isso aqui é só um preparativo, a aula é interativa mesmo, e as perguntas que você tem aí que eu não pude responder, que nós estamos ao vivo aqui, você vai lá e procura esse professor aqui, ó. Quase que não aparece. Ao contrário, é assim. Esse professor ele vai estar na EBD lá, ensinando este assunto aqui. Viu? Aí você vai lá, não, eu quero entender isso aqui. Tá bom, galera? Deus abençoe, fique com Deus. Deus abençoe todos, obrigado pela companhia. Pai do Senhor a todos.